E aí, galerinha massa, espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, né, uma aula rápida e específica, né, para fazer atividades apenas envolvendo regra de três composta. Lembrando que o passo a passo, né, para a resolução de questões do tipo é: primeiro você identifica as grandezas, depois você anota os valores. Terceiro passo, analisar as relações entre essas grandezas, se elas se relacionam de forma diretamente proporcional ou inversamente proporcional, e só então o último passo, fazer os cálculos. Um caminhoneiro entrega uma carga em 2 meses, viajando 6 horas por dia, a uma velocidade média de 50 quilômetros por hora. Quantas horas por dia ele deveria viajar para entregar essa mesma carga em 30 dias, a uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Então, identificando as grandezas, nós temos aí o prazo de entrega, né, ou o tempo de entrega, horas diárias e a velocidade média. Anotando os valores agora, que é o segundo passo. Nós temos o seguinte, que ele entrega em 2 meses, viajando 6 horas por dia, com a velocidade média de 50 quilômetros por hora. Quantas horas por dia ele viajará para entregar essa mesma carga em 30 dias? A 30 dias aqui eu vou colocar um mês. O mês. A uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Aqui eu vou colocar um X aqui. Pronto, fizemos o segundo passo. O terceiro passo é analisar as relações entre as grandezas. Então, por exemplo, se relacionamos o prazo de entrega com as horas diárias. Então, veja só, quanto menor for o prazo de entrega, né, quanto mais rápido ele tem que entregar essa carga, mais horas diárias ele vai ter que viajar para poder conseguir cumprir esse prazo. Então, as duas aqui se relacionam de forma inversa. E vamos ver aqui agora horas diárias e a velocidade média. Horas diárias e a velocidade média. Nós sabemos que quanto maior a velocidade, menos horas, menos tempo ele vai gastar nessa viagem. Ou então, as duas também se relacionam de forma inversa, certo? Quanto mais horas diárias, menor a velocidade, mais horas ele vai precisar para viajando para conseguir cumprir o prazo de entrega, né? Então as duas são de forma inversa. Se essa aumenta, essa diminui, se essa diminui, essa aumenta. Aqui também. E por último, o quarto passo, nós fazemos os cálculos. Vamos lá. Começando com essa relação aqui, considerando o prazo de entrega e as horas diárias. Temos 2 de 1, 6 e x. As duas se comportam de forma inversamente proporcional. Então, nós pegamos esse com esse, multiplica, igual a este com este também multiplicando. Aqui 2 vezes 6, 12, 1 vezes x. Encontramos x igual a 12 horas diárias. Mas esse aqui é o nosso resultado parcial, que leva em consideração apenas o prazo de entrega, e horas. Agora nós vamos fazer, né, o resultado completo. Que aí agora nós vamos ver a influência aqui da velocidade desse resultado. Então, vou colocar aqui a velocidade, os valores 50 e 60. E agora no lugar de 6 e x eu coloco o meu novo valor encontrado, que é 12. E no lugar do x eu vou colocar outra variável, mas poderia ser x ou qualquer outra letra.
Essas duas grandezas também se relacionam de forma inversa, então o cálculo se procede dessa forma. 12 com 50 multiplicando, igual a y com 60 multiplicando. 12 vezes 50 é 600. E aqui permanece y vezes 60. Vamos ter que dividir aqui por 60 para isolar o y. Veja só, encontramos y igual a 600 dividido por 60, 10 horas. Então, esse aqui é o resultado final. Então, ó, o caminhoneiro, para conseguir fazer essa entrega em 30 dias, em um mês, com uma velocidade média de 60 km por hora, ele vai precisar viajar 10 horas diárias. Uma máquina coloca rolhas em 2.500 garrafas durante 6 dias, funcionando 10 horas diárias. Para colocar rolhas em 25.000 garrafas durante 30 dias, quantas horas diárias a máquina deve trabalhar? Então, anotando as grandezas, nós temos a quantidade de garrafas, temos os dias de funcionamento e horas diárias de trabalho. Segundo passo, anotar os valores. Então, nós temos que 2.500 garrafas. A máquina coloca rolhas em 2.500 garrafas durante 6 dias, funcionando 10 horas diárias. Para colocar rolhas em 25.000 garrafas durante 30 dias, quantas horas diárias a máquina deve trabalhar? Então, analisando as relações, vamos ver o que nós temos aqui. Analisando, por exemplo, começando aí, por exemplo, com dias e horas diárias. Dias de trabalho e horas diárias. Dias e horas diárias. Dias e horas diárias, né, vão funcionar de forma inversa. Por quê? Quanto mais horas diárias a máquina funcionar, em menos dias eu vou conseguir realizar esse trabalho. Certo? Ou o contrário. Quanto menos horas forem trabalhadas por dia, mais dias você vai precisar para cumprir o determinado trabalho. Então, essas duas grandezas se relacionam de forma inversa. Analisando agora horas diárias e a quantidade de garrafas, essas duas já vamos ver aqui a relação. Quanto mais horas diárias de trabalho, mais garrafas a máquina vai colocar rolhas. Então, se um aumenta e a outra aumenta, elas duas se relacionam de forma diretamente proporcionais. Então, vamos agora fazer os cálculos. Nós temos aqui, relacionando dias e horas diárias. Dias 6 e 30, horas diárias 10 e x. As duas se relacionam de forma inversa, então o cálculo se procede dessa forma. Este com este, 6 vezes 10 igual a 30 com o x multiplicando. Aqui dá 60 igual a 30x. O x está multiplicado por 30, então nós vamos precisar dividir por 30 em ambos os lados. Aqui corta, fica x. E 60 dividido por 30 dá 2 horas. Mas, novamente, esse é o resultado parcial, né? Porque é o resultado levando em consideração só a relação com os dias. Agora, nós temos que fazer o resultado total, levando também em consideração a quantidade de garrafas. Então, colocamos aqui a quantidade de garrafas, 2.500 e aqui 25.000. E as horas diárias, ao invés de colocar agora 10 e x, vamos colocar o nosso resultado parcial, 2
E no lugar do X eu vou colocar aqui outra letra, mas fica a seu critério qual letra colocar aí. Então, as duas se relacionam de forma direta. Então, o cálculo se procede dessa forma. A razão entre esses dois é igual a razão entre esses dois. Eu posso cortar os zeros aqui para simplificar. Multiplicando esse por esse, fica 25y. Multiplicando aqui 250 vezes 2, 500. O y multiplicado por 25, vamos precisar dividir por 25. Para isolar o y, corta aqui, y. 500 dividido por 25 dá 20. Então, quer dizer o quê? Esse resultado final encontrado. Que para conseguir, para a máquina conseguir colocar rolhas em 25.000 garrafas, num prazo de 30 dias, a máquina vai ter que funcionar 20 horas por dia. Um livro tem 180 páginas, cada página tem 40 linhas, cada linha tem 15 centímetros de comprimento. Quantas páginas teria esse livro se houvesse 60 linhas em cada página e essas linhas tivessem 10 centímetros de comprimento? Então, as grandezas são quantidade de páginas, a quantidade de linhas e o comprimento de cada linha. Temos os valores aqui, 180 páginas, cada página com 40 linhas, cada linha com 15 centímetros de comprimento. Quantas páginas teria esse livro se houvesse 60 linhas? E aqui, cada linha com 10 centímetros de comprimento. Observando a relação entre as grandezas, nós temos o seguinte, páginas e linhas. Observe o seguinte, quanto mais linhas você escrever numa mesma página, quanto mais você aproveitar o espaço dessa página, menos páginas você vai precisar para compor o livro. Então, essas duas grandezas se relacionam de forma inversa. E a quantidade de páginas com o comprimento da linha também se relacionam da mesma forma, porque quanto maior a linha, quanto maior a linha, melhor você está aproveitando o espaço da página. Então, quanto maior o comprimento da linha, de menos páginas você vai precisar para compor o livro. Então, essas duas grandezas também se relacionam de forma inversa, inversamente proporcionais. Então, começando aqui, com essas duas, nós temos páginas 180 e x, linhas 40 e 60. Se funcionam de forma inversa, então, se relacionam de forma inversa, então esse com esse multiplicando, igual a este com este multiplicando. 180 vezes 40 dá 7.200. Aqui continua x vezes 60. Para isolar o x, então, a gente divide aqui por 60. Ficamos com o x igual a 120 páginas. Novamente, é resultado parcial. Agora vamos fazer o resultado final, levando em consideração agora o comprimento da linha. Comprimento, os valores aqui são 15 e 10. E para as páginas, agora a gente vai colocar 120, que é o resultado parcial, e y. Também se relacionam de forma inversa, então esse com esse multiplicando. Igual a y com 10 também multiplicando. 120 vezes 15, 1.800, e aqui continua y vezes 10. Então, nós vamos precisar dividir aqui por 10. Encontramos y igual a 180 páginas. Agora, você que está aí prestando atenção na aula,
deve estar se perguntando, mas deu igual aqui o resultado do começo, 180 páginas. Por quê? Veja só, se você observar aqui a relação entre linhas e a relação entre o comprimento da linha, veja só, 40 e 60, se nós simplificarmos aqui a razão, ó, 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. A razão aqui entre o comprimento da linha, que dá para simplificar por 5, 15 dividido por 5 dá 3, 10 dividido por 5 dá 2. Ou também, né, analisar dessa forma, ó, 40 com o 15, multiplicando dá igual a 600. E 60 com 10 também dá igual a 600, ou seja, essas duas grandezas, linhas e comprimento da linha, se relacionam de forma inversamente proporcionais. E no que isso diz respeito à quantidade de páginas, olha só. Nós alteramos a quantidade de linhas, certo? Alteramos a quantidade de linhas. Aqui está vezes 2 terços. Aqui alteramos a quantidade de linhas. Em contrapartida, o comprimento da linha foi alterado, né, também na mesma proporção, de forma inversa. Então, se eu alterei a quantidade de linhas e alterei o comprimento da linha na mesma proporção aqui, ó, de forma inversa, então não gera alteração na quantidade de páginas. Eu vou precisar da mesma quantidade de páginas, porque a quantidade de linhas e o comprimento da linha foram alterados na mesma proporção, de forma inversa. Então, olha, eu aumentei aqui, mas diminuí aqui. Então, continua a mesma coisa. Por isso que dá, novamente, 180 páginas. E ficamos por aqui, pessoal. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula.